gostaria de orar e que você estivesse em concordância. Senhor meu Deus, nós clamamos ao Senhor dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos revelar o DNA e os mistérios do seu reino. Senhor, te pedimos ainda mais, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nos entrega, Senhor, as chaves do reino e nos ensina a usá-las. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que venha o seu reino e com ele a revelação e o poder e a autoridade para salvar vidas e restituir famílias. Você que está de acordo, aplauda ao Senhor bem forte. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Bendito é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje: as parábolas e os mistérios do reino. Nós vamos, a partir de agora, nas próximas mensagens, nós vamos falar sobre as parábolas e sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos começar a nos aprofundar no livro de Apocalipse e começar a ligá-lo e a conectá-lo com os outros livros da Bíblia. E o que vai ser importante? Por que é tão importante isso? Estudar as parábolas do reino e as 7 igrejas, o livro de Apocalipse e ligar com os outros livros da Bíblia. Isso vai te dar muita visão e muita revelação sobre Jesus Cristo, sobre o seu reino e as coisas que estão por vir. Amém? É comum nós pensarmos, a maioria das pessoas pensam que a pessoa mais importante do Novo Testamento, no texto sagrado, é Paulo, não é isso? Não se fala muito de Paulo, mas Paulo não é a pessoa mais importante do Novo Testamento. Vocês não querem saber? Então eu continuo. Então eu vou. Pergunta: quem é, pastor? A pessoa mais importante do Novo Testamento? João, o discípulo do amor. Paulo chegou a subir ao 3º céu. Ele diz que um homem, não sabe se no corpo ou fora do corpo, subiu ao 3º céu, teve um encontro com o Senhor, mas ele não podia falar sobre isso. Ele deixa bem claro: eu não posso falar sobre isso. Por quê? Porque a revelação plena seria dada a João no livro de Apocalipse. E Apocalipse significa o livro da revelação. É onde temos a revelação plena de Jesus Cristo. E quem fez isso? João, o discípulo do amor. Não foi Paulo, que de perseguidor e homicida se tornou o apóstolo dos gentios. E fala muito sobre o corpo de Cristo e a igreja de Cristo e a economia de Cristo. Não, quem vai falar e trazer a principal revelação é João, discípulo do amor, no livro do Apocalipse. E lá diz: bem-aventurados que leem. Quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? E lá diz: bem-aventurados os que ouvem essas palavras. Então vai ser um ano muito importante, porque nós vamos trazendo as peças do quebra-cabeça. E de repente a gente vai montar uma parte e depois vai montar outra, e você vai conseguir ter uma visão muito ampla e muito profunda do Senhor e do seu reino. Então esteja muito atento, ok? Hoje nós começamos e vamos falar sobre as parábolas e os mistérios do reino. Nós vamos fazer uma pequena introdução sobre as parábolas. Mas antes, abra em João 3, do 3 ao 7. Capítulo 3 de João, basicamente é um resumo do Evangelho do Senhor. O livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, é como se fosse um mini evangelho. E o livro de João 3, Jesus conversando com Nicodemos, é um resumo do Evangelho do Senhor. E nós vamos pegar apenas uma parte
para te mostrar algo importante. 3 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diga: primeiro, tem que nascer de novo. Ou seja, Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, e nós sabemos na verdade que é Jesus que está tendo um encontro com Nicodemos. E quando eles começam a conversar, Nicodemos está impressionado, porque aquela hora já era para Jesus ter sido morto, mas nós sabemos que ninguém podia tirar a sua vida, e ele a entregou por amor. E ele está impressionado com isso, porque Jesus limpou o templo, virou as mesas, tirou os cambistas, e depois que ele limpou o templo, diz que as criancinhas entraram para adorar, e ninguém poderia fazer isso no templo. E como ele fez e não foi morto, Nicodemos está impressionado. E Nicodemos diz: eu sei que você é enviado do Pai, que você é enviado de Deus, porque ninguém pode fazer isso, entrar no templo e tirar os cambistas, se Deus não o enviou. E você é enviado de Deus. E ele está impressionado. E aí Jesus responde e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando: olha, você viu muitas coisas, você viu tudo no natural, mas se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver as coisas espirituais. Muitas vezes nós estamos vendo coisas naturais. Por que as pessoas ficam doentes dentro de uma igreja? Porque veem as coisas naturais e muitas vezes não entendem. Imagine um profeta louco que nem Jesus, que prepara um chicote, faz tudo premeditado, entra numa igreja e vira as mesas e coloca os cambistas para fora. Você olha algumas coisas e não entende, vê no natural. E alguns ficam impressionados e outros dizem: para que toda essa ignorância? Para que falar assim? Jesus não entrou pisando em ovos, não. Jesus chegou chicoteando, virando mesas. E alguns ficam impressionados e outros dizem: que ignorância! Cadê o Jesus que é amor? E foi isso que aconteceu com Nicodemos. Ele viu no natural, mas Jesus está dizendo: você não me viu, Nicodemos. Você pode ter visto o Jesus, mas você não viu o Cristo. Muitas vezes estamos tendo uma visão natural, e o Senhor está dizendo: para ter uma visão espiritual, precisa nascer de novo. E o texto continua: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Preste muita atenção que ele entendeu a mensagem. Nascer de novo. Entendi, nascer de novo. Mas ele tem uma dúvida: como é que pode um homem velho como eu nascer de novo? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Ou seja, ele está tendo uma visão natural, ele está tendo uma palavra natural. Se nós não nascermos de novo, nós não entendemos a palavra, porque a palavra é espírito. E é isso que está acontecendo com Nicodemos. Ele está vendo as coisas naturais, ele viu Jesus, mas ele não viu o Cristo. Ele faz parte do sinédrio, ele é príncipe, mas ele não vê o reino. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e nascer do Espírito não pode entrar no reino. Muitas pessoas ficam o quê? No novo nascimento, no nascer da água, no batismo nas águas. Mas quando isso acontece, você pode ver o reino, mas você precisa ser batizado no Espírito para entrar no reino. E ser batizado no Espírito não é falar em línguas. Tem nada a ver com isso. Eu sei que te enganaram. Eu sei que você acredita que quem foi batizado no Espírito Santo fala em línguas.
Mas isso foi o que te ensinaram, isso não é bíblico. Mas qualquer dia a gente fala sobre isso. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Tem coisa que quando você fala para a igreja, parece que a igreja fica escandalizada. Arrependimento. A igreja: me arrepender do quê? Nascer de novo? Mas como? Eu já sou crente. Eu já sou líder. E aqui na continuação nós já vimos antes, nós falamos sobre Jesus e Nicodemos. Eles estão em Jerusalém, mas Jesus diz que está no céu. E depois nós vimos que estar no céu é estar no Pai. Ou seja, muitas vezes estamos tendo uma visão natural, estamos ouvindo de forma natural e estamos num lugar natural. Mas Jesus diz: eu estou no céu. E o céu é o Pai. Porque a gente, para falar céu, a gente olha para cima, né? Eu não sei, mas será que lá no Japão a gente olha para baixo? Porque é meio confuso, né? A gente tem uma visão diferente de Jesus. Porque a gente está olhando com olhos naturais. A gente está ouvindo com ouvidos naturais. E se você quer entender a Cristo e receber revelação, precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Porque senão ficamos em uma mensagem humana e superficial. Como assim, entrar de novo no ventre? Agora abra em Mateus 13, que agora nós vamos entrar na parte da parábola. Quantos aqui já nasceram da água? Amém. Quantos já nasceram do Espírito? Por que o amém foi baixo? Por que o amém diminuiu? Diga: eu nasci da água e eu nasci do Espírito. Você pode entrar no reino. Senão o Senhor não estaria falando isso com você. Ou você está muito próximo disso acontecer, ou isso já aconteceu. Senão o Senhor não estaria falando isso com você hoje. O Senhor não estaria me usando como profeta para falar isso. Mateus 13, versículo 2 e 3. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Diga comigo: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Agora nós vamos ler o texto, nós vamos ver por que Jesus falava por parábolas, ok? Eu não sei, mas geralmente se diz assim: não, Jesus falava por parábolas para que o povo pudesse entender, não é? Quem já ouviu isso? Jesus fala por parábolas para ficar mais fácil. O problema é que assim, era pequeno. Por que Jesus fala por parábolas? Para todo mundo entender. Aí eu olhava a parábola e não entendia. Mas eu sou muito burro. Não entendo nada. Quando eu era pequeno e tinha música lá, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu achava que era uma nuvem do tamanho de uma mão. Não de uma mão, de uma fruta. Para você ver o nível de inteligência. Para você ver o milagre que Deus faz na vida de uma pessoa. E eu dizia: eu não entendo nada das parábolas. É para ficar mais fácil, mas eu não entendo. E eu achava que ao invés de mão, era uma mão, para você ter uma ideia. Mas agora no mesmo capítulo 13, versículo 10. Que aí tem uma parábola, e aí o Senhor vai explicar. E cercando-se dele os discípulos, observe que agora não é mais a multidão, é os discípulos. Porque se juntou uma grande multidão ao pé do Senhor, e tudo ele falava por parábolas. Mas agora, lá na frente, e cercando-se dele os discípulos, disseram: por que eles falam por parábolas? Pergunta: por quê? Aí, vamos ver agora a resposta de Jesus. Tá?
Porque tem uma unção poderosa na igreja de Cristo, mas é muito poderosa. Pergunta: que unção é essa, pastor? É a unção do papagaio. A pessoa ouve uma coisa e sai repetindo. E aí sai repetindo e sai repetindo. E ao invés de começar a formar discípulo, começa a formar um monte de papagaio. Pessoal, há 2 gerações atrás, tudo bem. Se nós pegarmos os nossos pais, os nossos avós, a maioria deles não tiveram acesso à escola. A maioria deles não tinham estudo. Mas nos dias de hoje, ainda ficar nessa unção poderosa do papagaio. Eu gosto de usar a frase de Jesus: era melhor amarrar uma pedra de moinha no pescoço e se jogar no mar. Porque não dá mais. Hoje não dá mais para ficar na unção do papagaio. Não dá mais para dizer: não, é para facilitar, para o povo entender. Não é nem para o povo a parábola. Não é para o povo entender, mas vamos ler o texto, versículo 11. E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios. Diga: os mistérios. Os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Ponto final. Quem falou aqui? Jesus falou. Foi o pastor? Foi um papagaio? Foi na unção poderosa do papagaio? Ou é na verdade vos digo? Ele conta muitas parábolas para a multidão, para o povo. E aí depois os discípulos o cercam e diz: por que você fala por parábolas? E aí Jesus responde: porque eu não quero que eles saibam. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós, ou seja, aos discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui do Senhor? Amém. E ele respondendo diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, Jesus falava por parábolas para que a multidão não entendesse. Não é para que a multidão entendesse. O evangelho não é para o distraído. O evangelho não é para qualquer um. Diga: o evangelho de Cristo é para mim. Porque você não é um distraído. Você quer aprender, você está perguntando. Você quer saber os mistérios. 12, versículo 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quantos já receberam muitas coisas de Deus? Então Deus vai dar muito mais para você. Você vai receber muito mais de Deus. Porque aquele que o Senhor dá e respeita e honra, o Senhor dá muito mais. Muito mais. Lembra as parábolas das dracmas, que um enterrou? O Senhor falou e disse: pega e dá para aquele que tem mais. Então, se você tem recebido muito, a tendência é que você receba ainda mais. Mas aquele que não tem, que não respeita, que não valoriza, aquele que é distraído, aquele que vem de vez em quando na igreja, na reunião, até o que ele tem será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Ou seja, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, ou seja, a multidão, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Mas você tem ouvidos e você tem olhos. E o Senhor vai te revelar muito mais. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam
com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então já havia uma profecia, que o Senhor falaria por parábolas. E o Senhor falaria por parábolas por quê? Porque o povo não queria ver, não queria ouvir, e tinha um coração duro. E o Senhor não os curaria. Vou repetir esse versículo. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, a multidão não vai ter conversão, não vai ter mudança de vida, não é salvação, ok? Não é salvação, não confunda as coisas, não confunda a mensagem da salvação do Pai com a mensagem do reino do Filho. Então, não está falando de salvação, está falando que não vai ter mudança de vida e não vai ter cura. Por quê? Porque o coração é duro. Porque fecharam os seus olhos, fecharam os seus ouvidos. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga bem-aventurado. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, próspera, bem-sucedida. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga, os meus olhos vão ver coisas, e os meus ouvidos vão ouvir coisas que antes não ouviram e nem viram. Tem um discípulo de Jesus, quando foi chamado, Natanael, e ele diz: virá alguma coisa boa de Belém? O enviado de Deus virá de Belém? E dizem para ele: vem e vê. E quando ele chega, antes de chegar e se apresentar, o Senhor diz: os seus olhos vão ver, você vai ver os céus abertos. Os discípulos que estão sendo chamados, eles vão ver e vão ouvir coisas que os olhos humanos e os ouvidos humanos não viram, que não podem ver. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Aqui está falando de: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos, não está falando de qualquer um, está falando de profetas, que tinham o quê? Os olhos espirituais abertos, que tinham os ouvidos espirituais abertos, homens justos, profetas e justos, desejaram ver e ouvir o que os discípulos iam ver e ouvir, mas eles não viram, mesmo sendo profetas e justos, eles não viram. Mas preste atenção que a palavra diz em Hebreus que Abraão, o nosso pai na fé, ele viu a Nova Jerusalém. Quantos aqui já viram a Nova Jerusalém? Quantos aqui já ouviram sobre a Nova Jerusalém? Quantos aqui sabem o que é a Nova Jerusalém e quando ela vai descer e o que vai acontecer? Porque isso Abraão viu e ouviu. E nós podemos ver e ouvir coisas muito além. Os profetas da antiguidade, os justos, no máximo foram chamados de amigos de Deus. Mas você, diga eu, sou chamado de filho, de filha. Você é filho, você é filha. E tem gente brigando aí porque quer ser chamado de apóstolo. Você fala: ô irmão, não, é pastor. Tem umas coisas estranhas, viu? Tem umas coisas estranhas. O maior nome que nós podemos ser chamados é de filhos.
filhos de Deus. Mas tem tanta gente religiosa que não me chama de pastor, me chama de apóstolo. Outro dia uma pessoa falou assim: pastor, me perdoa, já é a segunda vez que eu te chamo de irmão. Eu falei assim: você está começando a entender. Está começando a entender. Amém? Deus vai abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós não fazemos parte da multidão, nós somos discípulos. O Senhor nos chamou, e o Senhor entrega revelações, e Ele vai mostrar para nós os céus abertos, e nós vamos ver e ouvir coisas que os profetas e os justos da antiguidade não viram e não ouviram. O Senhor tem grandes coisas. Não endureça o seu coração. Não fique maravilhado com as coisas que acontecem. Não pense que é maravilha. Não pense que é ignorância. Nós vamos ver e ouvir coisas na palavra, porque a palavra é vida, a palavra é espírito e é vida, e a palavra é o Senhor, e a verdade é o Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas sabe qual é um grande problema que nós temos, que nos impede de ter olhos e ouvidos, de ver e ouvir? Perguntar o que, pastor? A idolatria. A idolatria nos torna como os ídolos. Aí já posso até ouvir alguns corações endurecendo e dizendo: eu não sou idólatra, mas a maldição visita até a 3ª e 4ª geração. Você pode não ter sido, mas nós estamos em um país em que a idolatria tem reinado. Então, se nós buscarmos 3, 4 gerações atrás, tem idolatria, e essa maldição nos visita. E por isso que muitos não conseguem ver e ouvir. A palavra diz que nós não podemos ter imagem de idolatria. Nós não podemos fazer. Não podemos ter, não podemos fazer e não podemos nos prostrar. E não podemos servi-las. Em um nível ou outro, os nossos antepassados e nós pecamos. Seja tendo, seja fazendo, seja se prostrando, ou seja servindo. Porque o crente acha que é assim: não, eu não tenho, eu nunca tive. Mas não é só não ter. Envolve as gerações, envolve ter, fazer, se prostrar e servir. Abra em Salmos 115. Salmos 115, do 5 ao 8. Quem achou, diga amém. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O apóstolo diz que a imagem não é nada. A imagem em si não é o problema. Então pergunta: qual é o problema, pastor? O apóstolo diz que o problema é o que está atrás da imagem. Você já foi num lugar que tem muitas imagens, parece que tem alguém te vigiando, você fica olhando assim, parece que está olhando para mim. Dá uma sensação estranha de que alguém está te olhando? Porque a palavra diz que as imagens não são nada, mas que atrás das imagens tem demônios. A imagem pode ser
de um homem santo, de um profeta, de um justo. As imagens não são nada, representam pessoas do passado, representam pessoas santas, profetas e justos, mas o problema não é a imagem em si, o problema é o que está atrás da imagem: demônios. Tem pessoas que vão lá e tiram a imagem, mas o demônio continua lá. Não é só tirar a imagem, não é só quebrar e queimar a imagem, mas é expulsar o demônio que está por detrás. Como você vai orar na casa, tem lá um lugar lá, você olha, o que tinha aqui? Ah, porque quando eu comprei a casa aqui tinha um lugarzinho de uns santos, mas pastor, já peguei todos os santos e não sei o que lá, todas as imagens de idolatria, quebrei, moí, coloquei fogo. Não, é porque tem um demônio ali. As coisas não são só naturais, são espirituais. Não é só lidar com o natural, é com o espiritual. Então, existe uma maldição que visita até a 3ª e 4ª geração, quando há idolatria. E nós temos que quebrar essa maldição. Nós temos que vencer essa maldição. Porque você pode ter tirado as imagens, mas os demônios, eles ficam. Você pode ter tirado as imagens, mas há uma visitação de tempo em tempo. E aí você não consegue pensar, você não consegue pegar, você não consegue andar. De tempos em tempos você cai de cama. Por quê? Porque não há uma conversão e não há cura. De tempos em tempos. Parece que dá um negócio na cabeça. Parece que dá um negócio no corpo. Você não consegue sentir as coisas. Você não consegue pegar, você não consegue andar, você não consegue avançar. Porque uma coisa é salvação, outra coisa é reino. No mesmo capítulo, Salmos 115, 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Dentro do mesmo texto e contexto, falando sobre imagens e idolatria, Israel, o povo de Deus, a igreja de Cristo, confia no Senhor, e Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Pessoal, é muito interessante que nesse processo é comum ver pessoas que nasceram na igreja. Quando se traz mensagens sobre isso, essa pessoa passa mal. É comum ver líderes que dizem: não, uma vez lá na escola eu fui em tal lugar e era um lugar de idolatria, e aí a pessoa na reunião, na hora da mensagem, vem isso em lembrança e ela se vê lá dentro daquele lugar. Porque a gente acha que tudo é normal, que tudo é natural, que não tem nada a ver, mas faz parte dos 10 mandamentos. É a parte mais importante da lei de Deus. Não terá outros deuses diante de ti, porque eu sou Deus zeloso e eu visito a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Gostaria que você se colocasse de pé e se preparasse para orar.